Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aulinha de física. Hoje vai ser rapidinho, eu fiquei devendo para vocês associação mista e segunda lei de Ohm. Então, eu vou ter essa imagenzinha aqui para a gente ver a relação entre diferença de potencial, resistência e corrente elétrica. Diferença de potencial em volts, resistência em Ohm e corrente elétrica em ampere. Então, a gente pode ver o que aqui? Que a diferença de potencial, sem ela, não tem a corrente elétrica. Sem diferença de potencial, não tem corrente elétrica. Ela é quem faz com que ocorra a corrente elétrica, por isso que ela está empurrando aqui o ampere. Já a resistência, ela é aquele obstáculo à corrente elétrica, por isso que ele está aqui puxando a corrente elétrica, né, o ampere, com uma corda, porque ele é um obstáculo, ele é uma dificuldade para a corrente elétrica, a resistência. Então, a gente não pode esquecer dessa formulinha aqui. Ou seja, a diferença de potencial é igual a resistência vezes corrente elétrica. E a gente viu a associação de resistores, a gente tem os resistores em série, em que para cada resistor a gente tem uma diferença de potencial que a gente tem que calcular, e a soma dessas diferenças de potencial é a diferença de potencial total. E nos resistores em série, a corrente elétrica que passa em cada um dos resistores é sempre igual. Claro, né? Porque a corrente elétrica não tem outro lugar para ir aqui, para ela ser diferente para cada um. E a gente tem os resistores em paralelo. Dessa vez, nos resistores em paralelo, a diferença de potencial ela é a mesma para todos os resistores, mas o que muda, diferente do em série, o que muda é a corrente elétrica, porque a corrente elétrica vai chegar aqui, ó, e ela vai se dividir, ó, dividir em três. E não são três da mesma, ela não vai se dividir em três partes iguais, não vai ir a mesma corrente elétrica para cada lado. Isso vai depender do valor da resistência elétrica. Quanto menor a resistência elétrica dos resistores, por exemplo, essa resistência I1, ela é 5, a I2 é 3, a I3 é 1. Qual que é o resistor que vai mais corrente elétrica? Vai ser a que tem menos resistência, porque menos resistência é igual a mais corrente elétrica. A corrente elétrica ela não vai ir para um lugar que tem muita resistência, entenderam? E a gente vai ter os resistores mistos, que são resistores em série mais resistores em paralelo no mesmo circuito. Então, o que a gente vai fazer, né, quando tiver mais de um tipo de associação no mesmo circuito? Primeiro, a gente vai descobrir a resistência equivalente no circuito em paralelo. Então, vamos ver isso daqui. Lembra da resistência equivalente? Como é que a gente vai calcular? 1 sobre resistência equivalente, certo? 1 sobre resistência equivalente, daqui é um EQ, é igual a 1 sobre R1, nesse caso aqui, né? Porque só tem dois resistores, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. E a gente vai obter um número, que é a resistência equivalente. O que é a resistência equivalente? Eu poderia trocar esses dois resistores aqui por um resistor só, que é o resistor equivalente, que daria no mesmo. Resistor equivalente ficaria aqui, ó. E aí sobraria o quê? O resistor equivalente mais o R3, né, que está em série ali. E o que a gente ia fazer para descobrir a resistência equivalente do sistema inteiro? Bom, uma vez que a gente descobriu a resistência equivalente dos resistores em paralelo, para descobrir a resistência equivalente do sistema, é só a gente somar. Porque a resistência equivalente não está em série com R3, então a gente soma e descobre a resistência equivalente de todo esse sistema aqui, beleza? Nossa, tá muito feio isso daqui. Bom, então vamos pular direto para o exercício. A gente vê uma coisa dessa, a gente fica confuso, né? O que está em série, o que está em paralelo? O que eu aconselho para vocês? Estiquem o fio nas suas mentes ou desenhem o fio esticado. Vamos desenhar esse fio esticado? Então, a gente tem o ponto A aqui. A gente vai ter o primeiro resistor, que vale 6, certo? Aí a gente vai ter essa situação aqui. Vamos esticar. Finge que a gente esticou esse B. Então, o que a gente vai ter aqui em cima? A gente vai ter um resistor de 2, certo? A gente vai ter seguido de um resistor de 3. Aqui, ó, esse resistor de 3. Seguido de um resistor de 5, certo? E aqui a gente só vai ter do outro lado, em paralelo com esses 3 aqui, a gente só tem um resistor de 10. Entendeu? Então, essa forma de escrever, ela confunde a gente, mas a gente tem que pensar em esticar o fio. Estica esse B, põe esse B pra cá. Então, ó, a gente vê o 10 aqui, vamos fechar esse paralelo aqui, deixa eu escrever os valores. A gente tem 2, 3, seguido de 3, seguido de 5. E aí, esticando o fio, né, que eu tô fazendo tudo assim pra ficar mais fácil de visualizar, porque os circuitos na vida real, eles são mais assim, né, eles não vão estar sempre bonitinhos
a gente tem o 4 ali, que não tá em paralelo com ninguém. 4 aqui. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente tem que resolver primeiro o que tá em paralelo. E a gente tem 3 resistências aqui em cima, certo? Vocês concordam que essas 3 resistências aqui em cima, elas estão em série? Sim, vocês concordam. Então, vamos fazer. Vamos primeiro encontrar a resistência equivalente desses daqui de cima. A gente vai em partes. 2 mais 3 mais 5. Porque eles estão todos em série. 2 mais 3 mais 5 vai dar 10. Então, a gente vai ter o quê? 10 aqui, né? Como a resistência equivalente. 10 aqui. E no outro lugar da minha... Eu tô dizendo só os que estão em paralelo agora. No outro lugar, a resistência equivalente vai ser 10, entre o 2, o 3 e o 5. E aqui embaixo a gente tem 10. Lembra que eu ensinei pra vocês? Quando nós temos 2 resistores iguais, o que a gente vai fazer? A gente pode muito bem pegar a resistência e diminuir pelo... E diminuir não, e dividir pelo número de resistores. Então, qual que é a resistência deles? É 10. Dividido pelo número de resistores. O número de resistores é número de resistores iguais. O número de resistores iguais é 2. Então, a gente vai ter como resistência equivalente aqui, resistência equivalente 5. 10 dividido por 2 é 5. Bom, então a gente já tem quase tudo. Olha como é fácil, a gente já tem quase tudo resolvido, gente. A gente vai ter, então, aqui, eu vou desenhar esse circuito agora com a resistência equivalente que a gente achou. A gente vai ter esse 6 aqui, que é esse primeiro aqui, que não tá em paralelo com ninguém. Nós vamos ter esse 5 aqui, que é a resistência equivalente que a gente achou, um 5. Calma aí, vou fazer o 5 aqui. Isso daqui é um nada, tá? Deixa eu apagar aqui. A gente vai ter um 5 aqui. E vamos ter um 4 aqui. Como que a gente vai achar? Todos eles estão em série, não estão? Vocês concordam? Como é que a gente vai achar a resistência equivalente? É só somar meus pupilos. Então, vamos somar. 6 mais 5, 11. Mais 4, 15. Resistência equivalente é 15 ohms. Aqui, ó. Ohms. Essa é a unidade de medida, beleza? Deixa eu ver se tá tudo certo, né? Que eu sou assim como eu sou, né? Tá bom. Essa daqui é do Enem, do Enemzinho lindo, maravilhoso, tudo bem? Ele diz assim, ó, muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente, que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito, formado pelas placas em que A, B representa o ponto onde o circuito pode ser fechado, ó, A e B. Ele pode ser fechado. Está vendo que eles estão abertos? Aqui, ó, tá aberto. Pode ser fechado. Então, o Enem, ele põe, assim, um textinho para irritar vocês. Ele quer irritar vocês. Tirar a paciência do aluno. Qual é a resistência equivalente no circuito? Resistência equivalente, hein? A gente conhece essa daqui. No circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A. Então, ele quer saber assim, eu toquei, ele fez toda uma coisa, o que ele quer saber? Se eu fechar o circuito no ponto A, fechei, ó, fechei. Ou seja, fechei essa portinha, agora ele tá fechado. Qual é a resistência equivalente? Então, fechou o ponto A, você tem que ter em mente isso, fechou o ponto A, o Enem adora esse negócio de fechar e abrir. Fechou o ponto A, mas não fechou o ponto B, tá? Fechou só o ponto A. Então, essa parte do circuito aqui, ó, como não tá fechada, a corrente elétrica não vai vir por aqui. É como se essa parte do circuito aqui não existisse. Agora, se ele tivesse falado que fechou o B também, aí seria outra história. Mas como ele disse que só fechou o A, o que a corrente elétrica vai fazer? Ela vai vir aqui. Zzz, zzz. Se dividir aqui, né? Vai zzz. Aí aqui, ó. Psh, psh. Ela vai vir por aqui, vai vir por aqui. Ela não vai vir pra cá, ó. Porque o circuito está fechado, não vai vir para B. Então, a corrente elétrica vai fazer isso, ó. Vamos agora, o quê? O que a gente vai fazer para ficar mais fácil de ver isso? Vamos esticar esse circuito. Então, a gente tem aqui o mais, né? Que é o início do circuito. Como é que eu vou fazer bonito? Tá bom. Aqui é o início do circuito. O que vai acontecer? Vai vir aqui, ó. Tô vindo aqui, ó. Vindo aqui.
dividir a corrente. Vai dividir a corrente, ó. Ó a corrente. Dividir. Aqui a gente tem um resistor de 4, certo? 4, resistência equivalente. E no outro lado a gente também vai ter um de 4, é tudo de 4, certo? De 4. Aí aqui eles se juntam, dá pra ver? Eles se juntam aqui de novo. Se juntam. E aí depois a gente tem um resistor de 4 de novo. Ele quer saber a resistência equivalente nisso daqui. Por que eu não considerei esse resistor aqui? Porque ele não diz que o B fechou também. Então, a corrente elétrica não vai passar aqui, ó. Não vai passar aqui. Vai ser só isso daqui que eu conversei com vocês. Então, vamos achar a resistência equivalente. Olha como é fácil. Não falei pra vocês? Dois resistores iguais, o que a gente faz? Pega a resistência, que é 4, e divide pelo número de resistores iguais, que a gente já tem a resistência equivalente. Não precisa fazer aquele negócio. 1 sobre R, resistência equivalente, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Não. Quando os resistores são iguais, vocês podem fazer isso. Então, a gente tem o 4 dividido pelo número de resistores, que é 2. Qual que é a resistência equivalente aqui no uso paralelo? É 2. Olha como é fácil. Não, essa questão é fácil no Enem. Questão fácil no Enem. Questão fácil e média vocês têm que fazer, senão perde ponto. Não é para perder tempo com questão difícil. Não é para perder tempo com questão difícil. Não é. Não em física, pelo menos. Tá bom? Então, a gente vai ter o quê? Resistência equivalente 2. Aqui no paralelo, né? A gente só fez o do paralelo. Agora, a gente vai ter resistência equivalente 2. Então, a gente tem aqui 2. Isso daqui, na hora, né, a gente não ia desenhar tudo isso, né, e não ia demorar tanto, porque não ia ser com o mouse do computador. A gente tem 2 e a gente tem 4 aqui, né, que é essa daqui que estava em série. Tem os 2 que é a resistência equivalente e o 4. O que a gente vai fazer para descobrir a resistência equivalente do sistema? Só somar, porque eles estão em série. 6. Resistência equivalente do sistema é 6. Você fez essa questão no Enem em menos de 2 segundos. Você vai ganhar uma questãozinha fácil, certa, que te dá bastante pontinho. A gente tem também a segunda lei de Ohm. O Ohm era um homenzinho. A gente vai ver a primeira lei de Ohm, né? Que é U é igual a R vezes I. U é igual a R vezes I. Então, a segunda lei de Ohm é para calcular a resistência em fios. O Ohm, ele descobriu que a resistência nos fios elétricos, porque os fios elétricos que passam a eletricidade, eles também têm a resistência deles, claro. E depende do material, depende de um monte de coisa. E foi Ohm que descobriu a relação que cada uma dessas coisas tinha com a resistência. Então, o raio do fio, a área do fio, o comprimento do fio. Tudo isso tem relação com a resistência. Esse raio do fio, na verdade, o que a gente vai descobrir com esse raio do fio? A gente vai descobrir, não tá certinho, a largura do fio e a área da seção transversal. Sabe essa área aqui, ó? Essa área que tá pintada em preto? Ela tem a ver com a resistência. O que quer dizer? Quanto maior a área do meu fio, menor é a minha resistência. Quanto mais grosso o fio, mais corrente elétrica vai passar. Então, menor é a minha resistência, claro. Então, vamos pensar aqui. Então, ele descobriu o quê? Que a resistência do fio, ela é igual à resistividade do material, ou seja, a resistência do fio tem a ver com o material com que ele é feito, se ele é feito de cobre, se ele é feito de ouro, vezes o comprimento do fio, aqui que a gente pode ver o comprimento do fio, ou seja, a gente tá vendo que quanto maior o comprimento do fio, quanto maior esse númerozinho aqui, ó, maior é a resistência. Quanto mais longo o meu fio, maior a resistência. E a área da seção transversal, que eu falei pra vocês, quanto mais grosso o meu fio, maior o meu fio, menor é a minha resistência. Por quê? Pensa assim, ó, a área tá aqui, ó, dividindo. Então, a resistência é igual a resistividade vezes a largura dividido pela área, certo? Como tá aqui. A gente pode ver que a área tá dividindo. Então, quanto maior for minha área, maior esse valor aqui, menor vai ser a minha resistência. Por quê? Quanto maior a área, mais corrente elétrica passa. Quanto maior o meu fio, mais corrente elétrica passa. Deu para entender? E o macete é a rola, que para vocês nunca esquecerem isso. Então, rola, R é igual a resistência, isso aqui parece um O, né? Por isso que é rola, vezes a largura do fio dividido pela área. A única coisa que divide aqui é a área da seção transversal. Por quê? Porque a área é indiretamente proporcional à resistividade, ou seja, a resistência do fio. Ou seja, área maior, resistência menor. Os outros é assim, ó, largura maior, resistência maior. Então, eles são diretamente proporcionais. Quando tá multiplicando, é diretamente proporcional. Quando tá dividindo,
é indiretamente proporcional. Então, a gente tem aqui um exercíciozinho para acabar a aula. Um resistor de resistividade P, resistividade, essa letra aqui, tem comprimento L e área de seção transversal igual a A. Então, ele quer que você saiba o rola. O rola é igual a 1 vezes L sobre A, que é a área do fio. Qual será o valor da nova resistência desse resistor caso seu comprimento seja duplicado e sua área seja quadruplicada? O Enem adora colocar isso. Então, ele não te dá nenhum valor de nada, mas ele te fala que alguma coisa foi duplicada e alguma coisa foi quadruplicada. O que você vai fazer? Então, nessa nova resistência que a gente quer saber, a gente tem o quê? A gente tem que a resistência anterior era P, né? Era essa daqui, a resistência anterior. Era o rola, sem nada. E ele nos fala assim que a área foi quadruplicada, 4 vezes A. E a gente fez o quê? E a gente aumentou a largura do fio, certo? Tá aqui, ó. Caso seu comprimento, a gente aumentou o comprimento do fio, a gente duplicou. Duplicou o comprimento do fio. Qual que vai ser essa nova resistência comparada com a velha que a gente tem? Vamos simplificar os números que a gente tem. A gente tem um 2 e a gente tem um 4. Vamos simplificar o 2 com 4? Vai dar 2 aqui embaixo, né? Simplificou o 2 com 4, vai ficar o 2 aqui embaixo. Porque 4 dividido por 2 é 2, certo? E aqui vai ficar 1, que a gente não precisa nem escrever. Então, a gente tem o quê? Simplificando esses novos valores que a gente teve. A gente tem que P vezes L sobre 2A. Resistência é igual a P vezes L sobre 2A. O que aconteceu? A gente tem essa resistência aqui, que era a resistência velha, mas toda ela vai ser o quê? Dividida por 2. Ou seja, a nova resistência vai ser a resistência velha dividida por 2, ou seja, metade da resistência que a gente tinha antes. Então, quando a gente duplicou a largura e quadruplicou a área, a gente vai ter uma resistência que vai ser a metade da anterior que a gente tinha. Então, é aqui, ó. É C. Por hoje era só isso. Gente, eu prometo pra vocês que eu vou fazer mais exercícios do Enem com vocês. Não se esqueçam. Gente, façam os fáceis e o médio. Não percam tempo nos exercícios difíceis, tá bom? Era isso por hoje.